Olá, eu sou o Maurício. Naquela noite, os cães uivavam de uma maneira lamentável, tão triste e assustadora que fazia minha pele ficar fria e com um formigamento inexplicável. Mal caiu a noite e em casa haviam 3 cães, grandes e bons guardiões. O vento soprava e assoviava entre as bananeiras. O normal era que os cães latissem para qualquer animal que vissem passar. Mas, naquela noite, eles só uivavam. Minha avó, que morava conosco, sempre que ouvia o uivo, fazia o sinal da cruz e dizia: "Quando os cães uivam, é porque estão vendo a morte." Eu não sei se minha mãe compartilhava da mesma opinião que ela, mas a vi trancar as janelas e a porta principal. Ela parecia estar com medo. O meu pai estava na cidade. Nós morávamos no interior. E minha mãe me advertiu que, se alguém batesse na porta, eu não deveria abrir, deveria avisá-la. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, pois era sempre eu que abria a porta para ver o que ele havia trazido da cidade. Eu ouvia a janela bater com o vento, a mesma que minha mãe havia revisado há pouco. Minha avó gritou lá de seu quarto, onde estava rezando um rosário: "Deixa assim, sua mãe vai até aí fechar." Ambas estavam muito misteriosas. Os cães lá fora continuavam com seus uivos constantes e quase 10 horas. Minha mãe me mandou dormir. Eu quis reclamar, pois eu queria esperar o meu pai, mas ela foi firme em sua ordem: "Vá dormir agora, Maurício." Meu quarto era um pequeno sótão, de onde eu podia ver a entrada principal. Então, eu fiquei olhando lá fora, esperando ver o meu pai chegar. Os cães continuavam com seus uivos, que já estavam me irritando, e eu estava quase adormecendo quando eu senti passos na porta. Eu me levantei de repente e pensei que fosse o meu pai, porém, não era. Eu vi um homem alto, todo coberto por uma longa capa que arrastava até o chão e um capuz que cobria todo o seu rosto. Ele andou em volta da porta enquanto os cães paravam de uivar e começaram a chorar de medo, arranhando uma pequena porta que dava para a cozinha, esperando que alguém os deixasse entrar. Aquele homem deu mais alguns passos e começou a ir embora. Eu o vi se afastar e, embora naquele momento não me parecesse tão real o que eu vi, uma grande sombra o seguia. Uma sombra que cobria todo o caminho. E eu o vi desaparecer atrás de uma grande árvore em uma curva do caminho, no mesmo lugar onde eu vi o meu pai aparecer. Levantei-me para ir cumprimentá-lo, e quando notei que ele estava coberto por essa mesma sombra negra que seguia aquele homem. Mas meu pai não era seguido pela sombra. Ele estava completamente envolto nela. O meu pai não parecia ver nada, então eu me levantei para ir avisar a minha mãe e a minha avó, porém, um formigamento nos meus pés me impedia, como se eu estivesse preso ao chão. Os cães, naquele momento, começaram a uivar com mais força e o vento assoviava entre as telhas da casa, mais do que um assovio. Parecia um murmúrio de morte. Isso foi o que eu pensei naquele momento, e ainda hoje essa ideia me aterroriza. O meu pai continuou o seu caminho quando, por trás dele, atrás da grande árvore, saíram 2 figuras de homem, e apesar da distância, eu vi que um deles segurava uma faca. Apesar do medo e do desejo de correr para avisar que meu pai estava em perigo, eu não conseguia mover um único músculo. Os 2 homens seguiram meu pai por um trecho e depois o abordaram. Estavam tentando roubá-lo. Meu pai tentou resistir, mas foi esfaqueado
E enquanto isso acontecia, os cães saíram em defesa do meu pai, mas só conseguiam chegar até onde começava aquela sombra. E assim que atingiam este limite, eles recuavam e começavam a chorar. Os dois homens recuaram e fugiram, desaparecendo na noite. Meu pai, coitado, o meu pai cambaleou até a nossa porta, enquanto o homem de capuz permanecia parado ao lado da grande árvore. Ele viu tudo e continuava observando o avanço do meu pai. E, finalmente, consegui me mover e correr para a porta, sabendo que meu pai estava gravemente ferido. Eu não me importei com o que minha mãe havia me advertido e abri a porta, e o meu pai estava coberto de sangue. Os seus olhos estavam arregalados e aterrorizados, mas não olhavam para a porta. Eles viam um homem de capuz preto ao lado dele, com uma mão sobre o seu ombro. Eu pude ver o seu rosto e soube quem ele era. Era uma caveira. Era a morte, e ela havia vindo buscar o meu pai. Dentro de casa, ouvi minha avó e minha mãe correrem até a porta também, e quando elas chegaram, o meu pai já estava caído sobre mim, morto. Aquele homem de capuz não foi embora caminhando como vi no início. Ele simplesmente desapareceu na escuridão. E apesar da dor que eu sentia, eu lembro-me claramente de ouvir os cães latindo com muita força e muita raiva. Eu vi o meu pai morrer e cresci com a firme convicção de que eu me vingaria por isso. E na noite em que minha avó morreu, muitos anos depois, ela me chamou em seu quarto já nos últimos suspiros. E então, ela me pediu para esquecer a vingança, assegurando-me que, quando a morte vem, não há como detê-la. Ela está aqui, ela disse, apontando para um lugar indefinido no quarto. Mas você não pode vê-la, porque você não é o escolhido. Naquela mesma noite, a minha avó morreu, mas me deixou uma grande dúvida. Por que será que na noite que meu pai morreu, eu pude ver a morte se eu não era o escolhido? Com o passar dos anos, eu esqueci minha sede de vingança, mas a dor de perder um pai tão jovem e de uma forma tão trágica, isso eu jamais esqueci e jamais esquecerei. Boa noite.